Olá a todos, amigos, irmãos, em nome de Jesus, Shalom, glória a Deus. Bom, como eu já tinha falado, como eu já tinha dito, como eu já tinha divulgado pelas redes sociais, hoje temos a nossa live, né? Hoje se teve a delicadeza de divulgar, de fazer uma propaganda bonitinha aí, né? Para a glória do Senhor, né? Em nome de Jesus, para demonstrar alguma coisa de ordem, um pouquinho de organização, tá bom? E hoje, pela graça de Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu quero compartilhar uma palavra buscada, né? Buscada mesmo no coração do Espírito Santo, no coração de Deus e dentro do meu próprio coração também. Já lhe vou explicar porque também dentro do meu coração. A mensagem de hoje tem como tema que o Senhor colocou no meu coração, me deu a liberdade para me chamar essa ministração de hoje somente para apaixonados ou só para apaixonados. Essa palavra de hoje é só para você, é só para mim, é só para pessoas que são apaixonados ou que foram apaixonados por Jesus, foram apaixonados por Deus, estão apaixonados pelo Espírito Santo. Aleluia! Outrora sentiram paixão pela obra de Deus, outrora sentiram paixão por missões, sentiram paixão, aleluia, por vidas. Então esta palavra é para mim, é para você, em nome de Jesus. A palavra de hoje é só para apaixonados, amém? E vamos orar para mais uma vez, vamos continuar orando porque estamos aqui na presença do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Então vamos estar orando, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus para apresentar a palavra mais uma vez, para apresentar os corações que de alguma forma vão estar assistindo, né? Vão estar recebendo, né? Para aqueles corações que ainda têm uma faísca de amor, de paixão. A palavra hoje é paixão pelo Senhor, pela sua obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua aqui na minha casa. Seja bem-vindo nesta live, seja bem-vindo nesta hora, seja bem-vindo neste momento, seja bem-vindo em cada coração, Senhor, que ainda há de escutar, ouvir, meu Deus, receber de bom grau a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha de alguma forma incendiar e mexer, aleluia, aleluia, com aquelas brasas, meu Deus, com aquelas brasas no coração das pessoas que ainda, Pai amado, sentem uma faísca, que ainda sentem aquele fogo, meu Deus, aquele calor dentro delas, Pai amado, aleluia, pela Tua obra, pela Tua presença, Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, que eu venha, Senhor, diminuir e que o Senhor possa, Senhor, crescer e aparecer em nome de Jesus. Pai, não é para minha glória, não é para minha fama, Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória, é para que o nome de Jesus venha a ser anunciado, proclamado, exaltado e glorificado através da minha vida, meu Deus. Eis-me aqui, Espírito Santo, Senhor, coloco a minha vida em nome de Jesus como um instrumento, como um canal, Senhor, nas Tuas mãos, e que seja o Senhor santificando a minha vida, alma, corpo e espírito, Senhor, e que o Senhor venha a ser glorificado da melhor forma, Senhor, em cada vida, Pai, em cada coração, e que esta mensagem possa, meu Deus, traspassar as fronteiras, possa chegar, meu Deus, aos lugares onde por enquanto eu não posso chegar, meu Deus, mas aleluia, através das redes sociais, eu creio, Pai amado, Senhor, que o Senhor fará proezas, Pai, chegará aos corações daqueles que estão como mortos, quizás, amado Deus, quizás estão adormecidos, Pai amado, mas que esta palavra venha chegar como um, aleluia, meu Deus, como um clique, meu Deus, aleluia, como um despertamento nas suas vidas. Espírito Santo, por favor, venha ser o gatilho do Senhor, para que essas pessoas venham, aleluia, se ver nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Pai.
Em nome de Jesus, abençoa esta palavra, meu Deus, que eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, meus irmãos, meus amigos, em nome de Jesus, vamos continuar, diante do Senhor. Uma batalha de DJs. Vamos continuar diante do Senhor. A playlist do Aleluia. Spotify, que mistura mágica Falando com um seu pouco da gosto. palavra do Senhor. Amém? Com você. Em nome de Jesus. Espero que você venha ser abençoado. Espero que realmente o Espírito de Deus venha ministrar e possa ministrar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo venha ser glorificado. Amém? Aleluia. Que o Espírito Santo realmente venha falar com você. Glória a Deus. Então, hoje é uma mensagem somente para apaixonados. Amém? Uma palavra que chegue de encontro, uma palavra que venha de cara. É isso que eu peço, é isso que tenho orado a Deus. Que esta palavra chegue de encontro na tua vida, em nome de Jesus. E eu buscar na oração, no meu momento de intimidade, de comunhão, porque de verdade, irmão, não queria trazer uma palavra qualquer. Não queria trazer uma palavra que venha de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Eu tenho muito conteúdo, muita coisa que eu poderia ter falado, que eu poderia hoje falar para vocês, falar para as pessoas através das redes sociais, mas eu senti no meu coração o temor santo no meu coração de não querer ministrar algo que não seja de Deus. Sabe, o Senhor trouxe mais uma vez à minha memória aquela passagem, aquela história de Nadab e Abiú, que eles eram sacerdotes, se apresentaram diante de Deus, tomaram os seus incensários e incendiaram um fogo, mas esse fogo não foi ordenado, não foi enviado, não foi mandado por Deus. E então eles morreram diante do Senhor. Então o meu temor diante de Deus, para mim como profeta, como missionário, diante do Senhor, aleluia, e para o povo de Deus, aleluia, é realmente temor. Então assim, hoje é uma palavra que eu busquei e buscarei sempre no Senhor, aleluia, uma palavra que venha a ser realmente direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, amém? Em nome de Jesus. Vamos ler essa palavra de Deus aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Vamos ler Atos capítulo 4. Eu vou começar a ler a partir do versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Glória a Deus. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Então lhes ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a este homem, a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Aleluia. Versículo 17. Mas, para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem.
e chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Versículo 19, escuta aí. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu vou ler esse último versículo. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Deus seja louvado. Palavra de Deus e não de homem. Então, meus irmãos, né? Joaquim Campos, Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Shalom para você. Amém. Glória a Deus. Então, vemos a história aí dos apóstolos, né? Pedro cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que chamou minha atenção hoje, eu orando ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra. Eu falei para Deus: me dá uma palavra, Senhor. Me dá a mensagem que o Senhor quer falar. E escutando louvores, adorando ao Senhor através de música, adorando, me quebrantando, chorando, derramando lágrimas ao Senhor, porque, irmãos, o compromisso é sério enquanto nós somos ministros de Deus, enquanto nós queremos levar a palavra para vocês, para a igreja, para o povo de Deus, aleluia, nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos ter essa delicadeza, esse temor a Deus, de buscarmos a Deus, de buscar direcionamento, de buscar na fonte, aleluia, de buscar no coração do Pai aquilo que o Pai está falando, aquilo que o céu está bradando, buscar, aleluia, no Espírito Santo, aleluia, e no Espírito Santo nos entrar mais profundo, entrar mais, aleluia, mais intimamente na presença de Deus. E comigo não é diferente, gente, em nome de Jesus, eu me preocupei e me ocupei em buscar. E decidi buscar. O Senhor colocou em mim o desejo de buscar. Aleluia, de chorar pela palavra de hoje. De qual é a palavra de Deus? O que eu falo, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eis-me aqui, eu estou aqui para falar-vos, para falar para vocês, em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E sabe, o Senhor começou a queimar no meu coração, e a oração, meus irmãos, a oração que eu fiz para o Senhor, a oração que eu fiz para o Espírito Santo foi esta. Falei: Deus, o que há no meu coração? O que é aquilo que queima no meu coração? Porque muitas vezes nós queremos falar, queremos pregar, queremos anunciar, queremos dizer. Mas muitas vezes teremos que perguntar para Deus, sabe, o que é realmente? Qual é o fogo que Deus colocou dentro de nós? Qual é o fogo que está aqui ardendo e queimando dentro de nós? E é necessário hoje, nestes dias, meus irmãos, é muito importante e muito necessário, aleluia, buscarmos, entrarmos, aleluia, de forma íntima, de forma profunda, aleluia, descer a fonte e bebermos dessa água de vida, aleluia, e que nós possamos ouvir, e que nós possamos descobrir, que Deus possa nos revelar, que Deus possa nos mostrar na intimidade, aleluia, o que de fato Deus colocou dentro de nós. Qual é o fogo que arde? Qual é o fogo que queima dentro de nós? Falando de mim pessoalmente, qual é o fogo que queima aqui dentro de César Augusto Machado Figueira, como filho de Deus, como profeta, como um missionário, aleluia? Qual é o fogo, Deus? O que é aquilo que arde? O que é aquilo que queima? O que é aquilo que realmente está aí, Senhor, incendiando dentro de mim? E que muitas vezes eu sou indiferente, que muitas vezes eu sou ignorante, que muitas
muitas vezes eu fecho os olhos, que muitas vezes eu dou as costas para aquilo que Deus colocou dentro de mim, para aquilo que queima no meu coração, aquilo que mexe comigo e aquilo que de alguma forma, aleluia, quando eu entendo, Deus se sente atraído, Deus se manifesta, Deus respalda e Deus desata poder e Deus vem e enche a nossa vida. E eu creio, aleluia, que o Espírito Santo, Ele me ouviu, Ele escutou-me, aleluia, Ele recebeu as minhas lágrimas, Ele recebeu meu choro nesta hora, porque, irmão, eu precisava saber o aleluia que há no meu coração. E esta leitura que eu tive aqui de Atos capítulo 4, Atos 4, fala de Pedro cheio do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, glória a Deus, Senhor. Tu és maravilhoso aqui na minha casa, Pai. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Cheio, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E como um homem cheio do Espírito Santo, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele manifesta o fogo, ele manifesta a paixão de Deus, ele manifesta, aleluia, o coração de Deus, ele manifesta aquilo que, aleluia, Deus está sentindo. Quando um homem está possuído, cheio, tomado pelo Espírito Santo, ele vai falar as palavras de Deus, ele vai falar as palavras que vêm do coração de Deus, ele vai, aleluia, desatar o poder, aleluia, através da sua vida, com as palavras, aleluia, a sua vida vai ser tomada completamente, aleluia, o seu coração é tomado por paixão, o seu coração é tomado pelo fogo. Quando eu falo de paixão, falo daquele fogo, não estou falando somente do primeiro amor, não estou falando somente daquilo, não, mas mesmo assim tem a ver muito com o primeiro amor, mas aleluia, não é isso, é o fogo de Deus, é o Espírito Santo, é quando nós somos cheios, é quando nós buscamos estarmos cheios, é quando nós buscamos na presença, nos encher, transbordar da presença, transbordar, aleluia, do poder de Deus, da presença do Senhor, aleluia. E tem muitas palavras aqui muito importantes para mim, aleluia, que fala aqui no livro de Atos. Se eu vou ler, eu quero ler, eu preciso ler, para que nós venhamos a entender algumas coisas que hoje, aleluia, você se esqueceu de fato, realmente, o que Deus fala na sua palavra, né? Eu escuto pessoas falando, meus irmãos, que nós não podemos nos lembrar, que nós não podemos falar das coisas velhas que passaram, das coisas velhas que você já experimentou em Deus, que você já viveu. Foram poderosos, foram maravilhosos, Deus desatou poder, foram tempos de glória, foram tempos maravilhosos. Gente, mas nós precisamos novamente voltarmos, nós precisamos voltarmos a queimar. Você precisa voltar, aleluia, a buscar na presença, ser cheio do Espírito Santo. Você precisa voltar a caminhar cheio do poder de Deus. Você precisa voltar a ser tomado por Deus. Você precisa voltar à intimidade, aleluia, voltar à intimidade com Deus, conhecer a Deus, conhecer, aleluia, o que está gemendo, o que está bradando no céu, o que está gritando no coração de Deus, aleluia. E somente você vai saber disso, meu irmão, aleluia, minha irmã, aleluia, somente quando você se meta na presença, quando você desça à fonte, quando você busque, quando você se quebrante, quando você se derrame, quando Deus venha tocar o teu coração, quando Deus venha mostrar a ti e venha mostrar a mim o que há dentro de mim, qual foi o fogo que Deus colocou dentro de mim, o que é aquilo que mexe comigo, qual é a mensagem que Deus colocou dentro de mim, qual é a mensagem que nós carregamos, qual é a mensagem que tu carrega, porque eu creio, meu irmão, que cada um de nós que somos chamados, que fomos chamados por Deus para um propósito grande, aleluia, para cumprir um propósito e uma missão aqui na terra, aleluia. Nós temos da parte de Deus um chamado, nós temos da parte de Deus, aleluia, algo
algo que nós carregamos, uma mensagem. Eu carrego uma mensagem, você carrega uma mensagem, e a mensagem que eu carrego quizás não é a mesma tua, e a que tu carrega não é a mensagem que eu carrego, mas todos nós carregamos uma mensagem de Deus, algo que eu carrego, aleluia, que tem a ver com o ministério, que tem a ver com o meu chamado, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com a minha identidade, tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com aquilo que eu vivo, tem a ver com aquilo que eu vivi, tem a ver com a minha experiência, tem a ver com aquilo que eu libero para a igreja, aleluia, tem a ver com aquilo que você se incomoda de mim, aquilo que eu carrego, a mensagem de Deus que eu carrego aqui, aleluia. Precisamos saber e voltarmos a essa mensagem, voltarmos àquilo que Deus, aleluia, colocou dentro de nós. Eu preciso me voltar sempre a me lembrar, como hoje me lembrei. Senhor, eu preciso saber qual é, aleluia, o fogo que queima dentro de mim. Porque muitas vezes nós nos esquecemos desse fogo. Muitas vezes, de forma inconsciente, nós estamos nos amoldando ao sistema. Não tem problema. Estamos amoldando. Você baixa suas músicas favoritas. Aleluia. Onde quiser no modo offline. Garanta 3 meses grátis antes que acabe. Cancele quando quiser. Muitas vezes nós nos vamos conformando com o sistema, amoldando com a religião e com a religiosidade. E muitas vezes nós pregamos, começamos a pregar, começamos a cantar, baseado naquilo que as pessoas querem, naquilo que as pessoas estão pedindo. E você se vai esquecendo devagar, você vai se esquecendo aos poucos da mensagem que Deus colocou dentro de ti, dentro de mim para carregar. E dessa maneira, aquela mensagem que Deus colocou em nós, para nós carregarmos, é a mensagem que vai identificar o nosso ministério, é aquilo que nós, aleluia, vamos levar, é aquilo que nos enche de paixão, é aquilo que nos faz arder, aleluia. É como aquela mensagem que falou Jeremias, né? Que existe um fogo dentro de nós. Depois você vai estar lendo um pouco sobre isso. Mas o meu desejo, irmão, é que você, como uma pessoa que uma vez já foi apaixonado, lembre-se, se eu vou te falar como profeta, lembrate-se, eu vou te falar com base bíblica, que você precisa se lembrar, você precisa lembrar do fogo, do teu chamado, daquilo que está dentro de ti e que você ignorou, que você deixou de lado, você escondeu. E Deus está falando, essa mensagem é só para apaixonado. Quizás você pode escutar Jesus falando para ti, meu filho, você não está mais apaixonado por mim? Você não está mais apaixonada por mim? Você já não arde de amor por mim? Você não queima de amor por mim mais uma vez? Quando que você vai voltar a manifestar aquela fome que você manifestou naquele tempo? Aquela sede pela minha presença que você manifestou naqueles tempos? Que as pessoas falavam de você e falavam: essa pessoa está louca, está maluca. Que as pessoas falavam de nós, diziam: é coisa de doido, coisa de maluco. Estão pirando. Sabe, mas tudo aquilo que nós vivemos e que você viveu também, isso se chamou e se chama paixão. E essa paixão é só para apaixonados por Deus. É só para aqueles que queimam por Deus. É só para aqueles que amam a Deus. É só para aqueles que entendem que Deus colocou dentro de nós uma mensagem para nós carregar. E esse carregar significa levar, pregar, falar, liberar, ministrar. Por onde nós, aleluia, passarmos, aonde nós formos, nós precisamos levar esse fogo, aleluia. E se você hoje se esqueceu, se você já não lembra mais, se você já não sente mais,
Eu falo assim, esse fogo, irmão, se sente, é sensível. Esse fogo é algo que queima dentro do nosso peito. E nós sentimos, aleluia, esse fogo. Nós sentimos dentro de nós como um fogo. Nós sentimos o nosso coração, aleluia, bater muito mais rápido. Nós, aleluia, sentimos, aleluia, como a nossa alma fica agitada. Como nós ficamos todos doidos, apaixonados, desesperados pela presença, por buscar a Deus, por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus, aleluia, por ganhar, por tocar vidas, aleluia, por caminhar, por chegar a lugares onde ninguém quer ir, aleluia. E muitas pessoas, muitos de vocês se esqueceram. Muitos de vocês deixaram de ser apaixonados. Mas eu vou te falar, existe um fogo, uma faísca dentro de você. Ainda tem brasa. Ainda tem brasa dentro de você. Ainda tem brasa, e eu vou profetizar que é o Espírito Santo e que o fogo de Deus venha queimar, venha arder, venha arder, venha arder e venha incendiar esse fogo que está dentro de ti e que você volte a tomar, aleluia, posição, que você volte a se posicionar, que você volte a carregar esse fogo que uma vez você carregou, que uma vez você pregou, que uma vez você ministrou, que uma vez você, aleluia, influenciou a outras vidas, a outras pessoas com esse fogo, porque esse fogo que está em nós não é fogo estranho, é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo eterno, aleluia, é o Espírito da profecia, é o testemunho de Cristo Jesus em nós, irmãos, e por onde nós vamos, nós não podemos calar. E eu vou te falar com a Bíblia, meus irmãos, o que os apóstolos falaram. Os apóstolos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam sendo julgados, questionados ao respeito de um milagre de um homem paralítico, né? Só que o homem era um homem mais de 40 anos. Era um homem adulto. Ele podia falar. Só que o ponto não é isso. O ponto é que, cheio do Espírito Santo, Pedro, ele falou e se posicionou, aleluia, para enfrentar aos religiosos, aos fariseus, que queriam calar a boca, que queriam e ameaçaram eles para que não falassem mais do nome de Jesus, para que não falassem no nome de Jesus, mas não puderam fazer nada, porque o povo tinha visto o milagre, o povo tinha visto realmente algo notável, um poder notável, algo de Deus diferente na vida de Pedro e na vida de João. E eu tenho certeza, meus irmãos, que os religiosos também viram, só que eles nunca vão reconhecer. O religioso, aleluia, o religioso vai me ver. O religioso vai me ver fazendo a obra de Deus. O religioso vai me ver, aleluia, sendo usado por Deus. O religioso vai me ver, aleluia, queimando por Jesus. O religioso vai me ver fazendo milagres em nome de Jesus, mas ele não vai reconhecer. Aleluia, ele não quer reconhecer. O orgulho religioso é muito grande. É muito grande. O orgulho religioso está matando a muitos líderes, a muitos pastores, a muitos falsos apóstolos, a muitos falsos profetas. O orgulho religioso, o orgulho da religião. Porque eles acham que aquilo que eles creem é superior, é maior, e que aquilo que nós vivemos, aleluia, como a loucura do Evangelho, a loucura da cruz, aleluia, é loucura para eles, mas tem que ser loucura para que a palavra de Deus seja realmente confirmada, para que, aleluia, porque a Bíblia diz assim, o Evangelho da cruz é loucura para aqueles que se estão perdendo. Para aqueles que se estão perdendo, né? Para aqueles que se estão perdendo. E quizás eles se estão perdendo dentro das igrejas, dentro dos templos. Os religiosos se estão perdendo. E outros já estão perdidos. Misericórdia. Mas nós, irmãos, nós precisamos voltar a queimar, a arder de paixão por Deus, de paixão por Jesus. Porque esta mensagem é só para apaixonados. Essa mensagem é só para apaixonados. Essa mensagem é só para aqueles que estão, aleluia, apaixonados e desesperados por Jesus, por Deus, pelo Evangelho, por vidas, por pregar a palavra, por alcançar, aleluia, aqueles que parecem inalcançáveis, por chegar aos lugares aonde outros não querem chegar, aonde os religiosos não querem chegar. Temos que, aleluia, não é somente orar, temos que chegar e fazer o possível para que esse fogo possa chegar e alcançar muitas vidas também em nome de Jesus.
Nós precisamos voltar a caminhar cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Olha aqui o versículo 17. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameaçaram, ameaçaram para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhuma pessoa, a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus, né? Mas eu gostei dessa resposta aqui do apóstolo Pedro e João. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles, aos religiosos: julgai vós se é justo aos olhos de Deus. Julguem vocês mesmos aos olhos de Deus, né? Se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós, religiosos, aos homens, mais do que a Deus. Porque nós, os discípulos, porque nós, os apaixonados, porque nós, os que estamos apaixonados por Jesus, porque nós, os que queimamos por Jesus, porque nós, os que amamos as vidas, porque nós, os que, aleluia, anseiamos e profetizamos o reino, porque nós, os que estamos com fome, com sede de Deus, porque nós, aleluia, os que amamos a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aleluia. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós, eu e você, meu irmão, eu e vocês, meus irmãos, não podemos deixar. Sai dessa posição espiritual. Sai dessa condição, né? Sai dessa condição onde você deixou Jesus, onde você deixou de falar, você deixou de ouvir. E se você deixou de falar e você deixou de ouvir, é porque você não está buscando mais. É porque o fogo se está apagando. Eu não vou declarar que o fogo se apagou. Eu vou declarar assim, que nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar e ouvir. E ouvir o que temos vivido, o que temos experimentado. Nós não podemos deixar de falar daquilo que Deus tem feito. Eu não posso deixar de ser influência. Eu não posso deixar de ser, aleluia, uma tocha. Eu não posso deixar, aleluia, de ser um fogo incendiário. Eu não posso deixar de falar. E é por isso que eu sempre declaro com a minha boca uma palavra, um versículo que diz assim em Jó: eu não morrerei. Eu falo para Satanás, eu falo para o diabo, eu falo para os religiosos, falo para os orgulhosos religiosos, eu falo assim: eu não morrerei. Eu declaro para mim mesmo, para César: eu não morrerei, senão que viverei e contarei, falarei, pregarei, anunciarei, profetizarei, direi sempre, assim diz o Senhor, aleluia, das obras do Senhor, porque eu amo o Senhor. E a mensagem da cruz, o evangelho é só para apaixonados. A mensagem de hoje para você e para mim, meu irmão, é só para aqueles que ainda têm fogo. É para aqueles que ainda têm um fogo, um foguinho ali. Mas é para você. É para que você se desperte. É para que você se posicione. É para que você comece a chorar. É para que você vá para o teu quarto, chama na presença, clame ao Espírito Santo: Senhor Jesus, eu quero voltar a queimar como naqueles tempos. Eu quero voltar a arder. Aleluia. Eu quero me sentir novamente apaixonado por Ti. Eu quero me sentir novamente apaixonado por vidas. Eu quero sentir paixão por nações. Eu quero me sentir apaixonado por chegar aos lugares onde eu fui e onde eu quero chegar. Eu cheguei a lugares, mas eu quero chegar a novos lugares, Senhor. Abre as portas para mim, aleluia, novamente, para levar a paixão de Jesus, para levar a paixão de Cristo, para levar o fogo do Espírito Santo,
mas eu preciso novamente, Senhor, aleluia, ser cheio do Espírito Santo para falar, aleluia, para não deixar de falar, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não pode calar a tua boca, você não pode parar, você nunca deixará de falar do que você tem vivido e do que você tem visto, do que você tem ouvido. Nunca você vai deixar de falar quando você caminha cheio com o Espírito Santo, aleluia, seja pela internet, seja pelas redes sociais, seja na igreja, seja no microfone, seja na rua, seja nos ônibus, seja nas praças, aleluia, seja nas comunidades ribeirinhas, seja nas favelas, você não pode deixar de falar. Não pode, meus irmãos. Não pode, temos que ser assim, como declararam os apóstolos, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E é por isso que muitas vezes parece até repetitivo, parece algo que estou repetindo sempre. Mas, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus, o próprio apóstolo Paulo falava assim: eu não me cansarei de falar as mesmas coisas para vocês. Eu não me cansarei de falar as mesmas coisas para vocês. Eu não me cansarei. Ai, que as pessoas hoje em dia, sempre a mesma coisa, a mesma mensagem. A pessoa como que não tem mais conteúdo. Gente, não se trata de conteúdo, se trata, aleluia, de fogo. Se trata de manifestar o fogo, se trata de Yoshua, se trata do fogo de Deus, se trata de uma vida, aleluia, com Deus. Se trata de manifestar o reino cheio do Espírito Santo, irmão. Porque uma coisa que eu falo para Deus: Senhor, eu não quero falar do teu reino se eu não estiver possuído por ti. Eu não quero falar do teu governo se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não quero falar de salvação se ainda, Senhor, eu não estou possuído, não estou com fome, se não estou apaixonado, porque essa mensagem sem Espírito Santo e sem fogo não vai causar nenhum efeito, não vai fazer nada. É por isso, irmão, que para você que tem um chamado profético, você que tem um chamado apostólico, você que tem um chamado, aleluia, evangelístico, que gosta de pregar a palavra para ganhar vidas, você precisa estar apaixonado. É só para apaixonar. O chamado de Deus, o propósito de Deus, para mim e para você, é só para apaixonar. A mensagem que eu trago para vocês hoje, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, é só para apaixonar. É só para aquele que vive paixão, que tem paixão. Não é para aqueles que querem manifestar poder, unção e manifestar os dons sem paixão. Porque você não pode ter conhecimento pleno da Bíblia ou teológico, mas se você tiver paixão, se você estiver cheio do Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai te dar as palavras, ele vai colocar as palavras, ele vai te dar um conhecimento, ele vai trazer uma sabedoria, ele vai te dar uma autoridade, porque você está com Jesus, porque você está buscando ele, assim como foi com Pedro e com João. Eles mesmos falaram, eles mesmos confessaram, eles são homens que são iletrados, e como é que nós les ouvimos falar das mensagens de Deus, dos mistérios de Deus, com essa autoridade, com essa eloquência? Gente, não é a escola de teologia que vai fazer a diferença. O que vai marcar a diferença é andar com Jesus, é amar Jesus, aleluia, é caminhar com Jesus, é termos intimidade com o Espírito Santo de Jesus, é nós conhecermos o íntimo, o coração profundo de Deus, aleluia. É isso que vai marcar a diferença. E eu fiz uma pequena tarefa, irmãos. Eu quero ler para nós. Falo para nós porque estou me incluindo também. Olha aqui, é só para apaixonados. Eu pesquisei algumas características de um homem verdadeiramente apaixonado, segundo a Bíblia. Não é segundo o mundo. Né? Porque segundo o mundo, quando um homem está apaixonado, ele muitas vezes parece que perde a cabeça. Parece um fogo de palha, é rapidinho, é rapideco, como diz,
né? Está apaixonado, que ele está doidinho, ele quer ver a sua namorada, que ele está sempre com seu esposo, com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, que ele está sempre conversando, não se importa com ninguém, que ele está simplesmente falando, escutando a voz daquela pessoa, uma pessoa assim, apaixonada, que o mundo dele gira em redor daquela outra pessoa, porque está apaixonada. Mas segundo a Bíblia, o que é realmente paixão? A característica de um homem verdadeiramente apaixonado. Primeiro, ele arde por dentro. Disse que eu queria falar um pouco. Ele arde por dentro, ainda que ninguém o aplauda. Gente, tem uma pessoa que me perguntou lá, é como para que esta mensagem tenha mais moral, mais autoridade. Tem uma pessoa que me perguntou lá no hotel, onde eu trabalho e faço extra. Eu falei para ele que eu dei uma mensagem, que fez uma live no dia 25 e tal, que falei sobre uma mensagem de Deus, né? E ele falou para mim assim, perguntou, e quantas visualizações tem, meu irmão? Eu não sei. Eu não prego por visualizações. Eu não prego para ganhar fama. Eu prego para que Jesus seja famoso, para que o nome de Jesus se espalhe, para mim obedecer, para mim estar diante de Deus em obediência, simplesmente por isso. Porque eu amo pregar, eu amo fazer a obra, eu amo, aleluia, liberar daquilo que eu tenho vivido, que tenho visto e que tenho ouvido da parte de Deus. Então assim, aquele homem apaixonado, ele arde por dentro, ele queima por dentro. Mesmo que ninguém aplauda ele, eu não busco aplauso. Eu não busco o seu reconhecimento. Eu não busco a tua honra, meu irmão. Eu não busco o teu reconhecimento. Eu não prego, eu não sou profeta, eu não sou missionário, não sou filho de Deus para que você se agrade de mim. Não. Você pode até ter raiva de mim. Você pode até se desagradar de mim. Você pode até me bloquear. Você pode até deixar de me falar, mas eu não me importo. Porque meu fogo que está dentro de mim, não é por aplauso. O apóstolo Paulo falou uma palavra muito clara. Se eu, como ministro de Deus, tentasse agradar aos homens, eu não seria ministro de Cristo. Se eu tentasse fazer a obra, pregar a palavra, ser um profeta para agradar a vocês, para agradar os homens, eu não seria um profeta, eu não seria um ministro de Cristo, eu não seria um missionário, eu não seria um filho de Deus genuíno, não, seria um falso, um religioso, um hipócrita. E isso eu não sou, hipócrita eu não sou. Porque já tenho me ganhado a inimigos, pessoas têm se tornado inimigos, pessoas têm me fechado as portas das suas igrejas, porque eles não aguentam a palavra de Deus, porque eles não suportam aquilo que Deus manda falar através da minha vida, porque aquilo que eu carrego, o fogo que eu carrego é paixão e é genuíno e vem de Deus. Esse fogo me disse, você não busca aplauso, César. Meu fogo queima, mas é por Jesus, é por obedecer, por agradá-lo a Ele, é para que Ele se agrade de mim, não é para que você se agrade de mim, não é para que você me aplauda. Não é por visualizações, não é por seguidores. Siga Jesus. Aceita a palavra de Deus e siga Jesus. Jeremias 29, olha o que diz Jeremias capítulo 20, versículo 9. Havia em meu coração como um fogo ardente, oh glórias, aleluia. E foi isso que eu senti hoje. É isso que eu vivo constantemente sentindo. E é isso que eu quero que Deus, aleluia, queima em você. É isso que eu peço ao Espírito Santo que volte a arder dentro de você. É isso que eu peço que Deus faça em você. É isso que eu peço que Deus faça na tua vida. Que esse fogo no teu coração, aleluia, volte a queimar. Volte a arder de novo. Volte a arder. Porque esse fogo está ali. E esse fogo é aquilo que não me deixa me afastar. É isso que não me deixa abandonar o ministério. É o fogo de Deus que está no meu coração. É isso que não me deixa fazer aquilo que Deus se desagrada. Aquele fogo que está no meu coração é aquilo que
que Deus usa e que nunca, aleluia, me abandona. Esse fogo me disse, não vá por aí não, César, não vá por aí não. Se não me sinto confiado, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a direção do Espírito Santo, mas existe um fogo dentro de mim que não me deixe, que está ardendo, que está aqui, está aceso, não está apagado, está aceso. Muitas vezes você deixa esse fogo ficar diminuindo, muito minguado assim, pouquinho, mas eu falo assim, em nome de Jesus, hoje é para apaixonado, esta palavra é para você, é para que você volte a caminhar apaixonado, é para que você volte a caminhar incendiado pelo Espírito Santo, é para que você volte a caminhar apaixonado, aleluia, enamorado por Deus, aleluia. Apaixonado pelo reino, apaixonado por vidas, para que você entenda que o coração de Deus arde, o coração de Deus está queimando também, o coração de Deus também tem um fogo, aleluia, e esse fogo diz, nações, esse fogo está gemendo, o fogo de Deus fala assim, nações, vidas, nações, vida, nações, aleluia, o coração de Deus está batendo, está ardendo por ti e por mim, o coração de Deus está ardendo por nações, está ardendo por vidas, está ardendo, aleluia, por aquele que estão com fome e com sede, e que você tem na tua mão e na tua boca a palavra certa, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a mensagem que vem de Deus. Você que é louco e que outrora caminhou na loucura do evangelho e que hoje você está aparentemente se amoldando ao sistema, mas esse coração está ali. Jeremias capítulo 20, versículo 9, havia em meu coração como um fogo ardente. Ou seja, irmãos, quem está apaixonado por Deus, um homem apaixonado de verdade por Deus, ele não vive da aprovação humana. Eu não vivo da sua aprovação. Eu não sou profeta para que você me aprove. Eu não sou profeta da tua igreja. Eu sou profeta do reino de Jesus, porque Ele me chamou. Como diz a palavra de Deus, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor. Eu ponho meus olhos, a minha visão, o meu propósito, o meu chamado, o meu ministério está no autor do meu fogo. O autor do meu fogo tem nome, é Yoshua HaMashiach. Então eu não vivo da aprovação sua. Eu não preciso que você me aprove. Eu não preciso disso. Porque a paixão nasce no secreto, no meu íntimo, no meu quarto aqui, sozinho, quando ninguém está me olhando, quando ninguém está me aplaudindo, quando ninguém está me vendo, aleluia, quando não tem perto de mim nenhum pastor, nenhum profeta, quando somente está aqui comigo, Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Ele, meu Deus, Ele é suficiente, Ele é Deus, Ele é necessário, Ele enche tudo da minha vida. Como diz aquela música, se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho tudo. Aleluia. E nada me falta, porque Deus não me faz faltar nada. Porque Ele é suficiente. Ele é o Deus que enche tudo. Que enche cada espaço, cada buraco dentro de mim, dentro do meu coração. Deus é suficiente para mim. Aleluia. A minha paixão nasce no meu secreto. Não na plataforma, não num púlpito, não aqui nas redes sociais. Não, a minha paixão nasce no íntimo, quando ninguém me vê. Quando ninguém me vê, aí nasce a minha paixão. Aí Deus coloca fogo, Deus derrama fogo, é no secreto. É no secreto que Deus desata fogo. Não é na plataforma. Na plataforma, lá na igreja, aqui, você somente vai estender o que Deus desata no secreto. Você somente vai estender, vai liberar em nome de Yoshua daquilo que você recebeu no íntimo, no oculto, no escondido, no secreto com o papai. Aleluia. Uma pessoa realmente apaixonada por Deus, ele pode estar cansado, mas ele não está apagado. E esse aqui me lembra uma vez, numa cruzada, acho que foi a 4ª cruzada apostólica e profética que eu realizo e que eu realicei aqui no Brasil. Eu estava indo de
do Pará, de ônibus, para Minas Gerais, para Fernando Estourinho, lá com meus amigos, missionários também, o Tiago, meu amigo pastor Tiago Veríssimo, né? E a sua esposa missionária, me esqueci o nome dela, Jéssica, não, Jéssica é a cunhada. A Patrícia, glória a Deus, né? Eles dois me receberam lá em Fernando Estourinho. Me lembro que eu cheguei cansado da viagem. Cheguei cansado, glória a Deus. E eles falaram para mim, descansa ali, César. Está o teu quarto ali, glória a Deus, né? O quarto do profeta, estava uma cama, estava uma mesinha, estava uma cadeira, glória a Deus, né? Irmão, sabe qual foi o meu descanso? Buscar a presença do Senhor. Com aquela música que eu gosto muito, aquela música de Laura Sougueles. Aquela música que fala assim: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então assim, para mim, para nós, aqueles que estamos apaixonados por Deus, nós podemos estar cansados fisicamente, mas nós não apagamos. O fogo não se apaga. O cansaço, o nosso cansaço não pode apagar o fogo de Deus em nós. Não pode e não vai apagar. Então, o apaixonado não precisa público para obedecer, irmãos. Glória a Deus. Aqui o público que está aqui na minha casa hoje sou eu, meu gatinho, Caputino aqui. A minha esposa está viajando, está lá em Manaus, que Deus abençoe a minha esposa. E ela foi fazer também uma missão lá. Orem pela minha esposa, a missionária Nelson, em nome de Jesus. Foi com meu filho, com o Adriano. E eu estou aqui em Foz. Então assim, mas eu não preciso de um público para obedecer. Tem pessoas que precisam, como que têm essa necessidade de serem vistos. Eles querem ser espiados. Eles querem que as pessoas saibam daquilo que ele está fazendo. Ele quer que as pessoas, ele sente aquela necessidade doente. De que as pessoas saibam, de que as pessoas o vejam, de que as pessoas observem, de ele chamar a atenção. Essas pessoas estão doentes. Essas pessoas são órfãs. Essas pessoas têm um fogo estranho. Cuidado, cuidado. Porque nós que queimamos, estamos apaixonados de verdade por Jesus, nós não precisamos de público. Para obedecer ao Senhor, você não precisa de uma plateia. Você precisa somente obedecer. Queimar por Jesus. Amar a Jesus. Amém? Uma pessoa que está apaixonada por Deus, ele obedece quando está doente. Quando está dolorido, quando sente dor física. Quando sente dor emocional. Quando ele sente dor, a pessoa tem que obedecer. Eu preguei ontem, que não lembro o que foi, sobre pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Então, para nós obedecer aquele que estamos apaixonados, que queimamos de paixão por Jesus, aleluia, nós precisamos obedecer. Né? Lucas 22, 42 fala assim, Jesus falando assim para o Pai: não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas a tua. E Jesus encravado lá na cruz do Calvário, todo cravado lá na cruz, com 40 açoites nas costas, todo sangrando. Ainda ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele continuou obediente até a morte, e morte de cruz. Em meio à dor, em meio à cruz, em meio ao sofrimento, Jesus continuou obediente. E esse é o exemplo, e é a palavra que é somente para apaixonados. É só para apaixonados. Se a tua mulher morrer hoje, se o teu esposo morrer hoje, se o teu filho mais querido morrer hoje, você vai continuar obedecendo ao Senhor? Você vai continuar sendo firme? Você vai continuar queimando por Deus? Você vai continuar sendo firme e fiel a Deus? Eu estou colocando exemplos que realmente doem. Exemplos tremendos, pesados, para que você entenda
Será que você, quando o teu pai te der as costas, você vai continuar a obedecer? Assim como Jesus? Meu pai, por que me desamparaste? No momento que ele mais precisava, o pai abandonou ele. Ele sentiu, aleluia, ele sentiu que o pai deu as costas para ele. Mas ele continuou firme, obediente até a morte, aleluia. Por quê, irmão? Porque o amor, o fogo de verdade, o fogo verdadeiro, a paixão verdadeira, aleluia, não apaga o sacrifício, não evita o sacrifício. Se você realmente ama a Deus, se você realmente ama Jesus, se você realmente ama viver e sentir o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, você precisa entender e aprender que a paixão, que o fogo de verdade não vai evitar o sacrifício, não vai evitar o sofrimento na tua vida. Não vai evitar, meu irmão. Tem coisa que vai acontecer, tem coisa que vai, aleluia, vai acontecer, tem coisa que Deus já permitiu e vai deixar que aconteça. E você não vai poder impedir, mas você precisa obedecer até o final, em nome de Jesus. Você precisa manter esse fogo, assim como Jeremias, queimando. Em nome de Jesus, aleluia. Não negocia a obediência por comodidade. Não negocia a obediência por comodidade. E uma das coisas que está esfriando e apagando o fogo de muitos apaixonados é, aleluia, a comodidade, o comodismo. O comodismo, a comodidade, o conforto está apagando o fogo de muita gente. Hoje em dia, eu me lembro que no meu tempo, no 2008, quando eu vim para cá, para o Brasil, quando eu vim para cá com o meu chamado, com aquele fogo aceso, com aquele fogo a 1000%, aleluia, do Espírito Santo, do meu chamado, por missões, por nações, por vidas, por pregar a palavra, por ir a outros lugares, por conhecer, aleluia, novas tribos, novas aldeias, aleluia, novas comunidades ribeirinhas e pregar a palavra, aleluia, em nome de Jesus. Eu não me importava com comodidade, não me importava com conforto. E hoje muita gente se esqueceu disso. Querem viver chique, querem andar bem vestidos, não querem sentir ferradas de mosquito, de pernilongos, não querem ir para as áreas rurais onde tem calor, não querem ir para áreas onde não tem água potável, onde não tem comida todos os dias assim, porque eles querem uma vida confortável, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com internet, e fazer a obra de Deus com a maior comodidade possível, se for necessário por eles. E eu falo assim, meus irmãos, é por isso que Deus vai tirar a muitos. Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele vai arrancar, ele não vai tirar, ele vai arrancar, e arrancar dói. Deus vai arrancar a muitos da zona de conforto, Deus vai arrancar muitos da sua cidade onde estão confortáveis, Deus vai te arrancar em nome de Jesus, e você vai aprender a viver com o fogo de Deus, com humildade. Você vai aprender a obedecer a Deus, sem comodidade. Oh, glória! Sem comodidade. Sem comodidade. Eu passei 7 meses. 7 meses morei numa comunidade, numa cabeceira, metido mais para dentro de uma comunidade. Era somente aquela casa. 7 meses para a glória do Senhor Jesus. Gente, não havia internet, só tinha o celular para filmar, para tirar fotos. Mas eu vivia feliz, obedecendo a Deus. Andava de chinelo, de bermuda. Saíamos nas canoas para outras comunidades mais de longe, mais longínquas, para pregar a palavra, muitas vezes com um violãozinho, com uma caixinha de som. E aquela turma simples, aquela turma humilde da comunidade, para levar Jesus, para levar esse fogo, para ver as pessoas chorar pelo Evangelho, para nós também nos quebrantar vendo as vidas se converterem a Jesus, através das nossas vidas, através da nossa obediência, através da nossa paixão, através do nosso fogo.
E uma coisa que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero perder esse fogo. Eu não quero perder essa paixão por vida, Senhor. Se o Senhor me mandar para áreas remotas, para áreas onde não tem comodidade nenhuma, Deus, eu vou em nome de Jesus. Não vai ser fácil, mas de alguma forma Deus vai me dar, aleluia, o conforto que eu preciso no meu coração pelo Espírito Santo, e Deus não vai deixar faltar nada, porque Deus nunca deixou faltar nada. Eu aprendi, gente, aprendi a obedecer a Deus, a viver no pouco, literalmente no pouco. Às vezes comia só uma vez no dia, e hoje eu falo isso, coisa que não se fala, mas hoje eu falo como testemunho de Deus, como testemunho de que, aleluia, eu não negocio o meu fogo, eu não negocio a minha paixão, eu não negocio a minha obediência por comodidade. E tem muita gente, aqueles que têm um chamado missionário, evangelista, profético, que estão trocando, estão negociando o seu chamado por comodidade, por finanças, por dinheiro, por uma melhor arrecadação financeira, por melhores ofertas, por maiores contribuições. Eu, na minha vida como missionário, né, integrar no Senhor, eu quase nunca recebi nada de ninguém. Quase nunca, não vou dizer que nunca, quase nunca. E o tempo que eu mais recebi, acredito eu, foi nesses 7 meses, estando lá no Amazonas, no município de Barreirinhas, né? Lá, naquela cabeceira, naquele mato lá, literalmente. Deus tocou o coração de um irmão que já foi com Jesus, um missionário, e ele me abençoava com uma sementinha, como ele fala, umas sementinhas. Deus começou a tocar o coração. E ele me abençoou nesse tempo, até que ele foi com Jesus. Mas, gente, eu nunca negociei a minha obediência, a minha paixão, o meu fogo, pela comodidade. A minha esposa ficou impactada e falou para mim, poxa, você é um homem que gostava muito da cidade, das áreas urbanas, e hoje você parece um Tarzan, parece, não sei, uma pessoa daqui da comunidade, cabeludo e barbudo. Hoje eu não tenho barba, sabe por quê? Porque trabalho de garçom e tenho que tirar a barba, né? E o cabelo no corpo, porque eu estou fazendo voto de Nazireu e faltam somente 2 anos e meio, glória a Deus, né? 3 anos praticamente falta para terminar o voto de Nazireu. E é por isso que estou cabeludo. Mas eu não negociarei a minha obediência, o meu fogo, por comodidade, para me agradar a mim mesmo. Não. A Bíblia diz que Jesus não se agradou a ele mesmo, né? Aquele que tem paixão, aquele que tem amor, aquele que é apaixonado por Deus, porque esta mensagem é só para apaixonados. Ele prefere perder tudo antes que perder a vontade de Deus. Ele prefere perder tudo antes que perder a vontade de Deus. Gente, me lembro que no ano 2009, eu já tinha feito minha escola de treinamento discipulado na Jocum, Manaus, que eu fiz minha escola em 2008. Graças a Deus, foi o único que me formei nessa escola de missões, na Jocum, na turma de 2008. Sou jocumeiro de coração, né? Fui obreiro da base da Jocum, Manaus também. E depois, em 2009, eu fui passar um tempo lá na Venezuela. Fui pastoreado por um pastor chileno, já foi com Jesus também. E depois, naquele tempo, entrou uma doideira na minha cabeça e eu fui para a vida militar novamente, para a Marinha. E eu comecei, gente, a viver um tempo bem difícil, né? O sistema, o mundo, tinha aberto portas para mim entrar nessas escolas militares. Hoje em dia, eu fosse um coronel. Hoje, eu seria um coronel da aeronáutica. Seria um investigador de inteligência militar. E era isso que era a minha paixão humana. Aquilo que eu amava, eu queria isso. Eu acho até hoje algo muito bonito a vida militar. Só que chegou um dia que o Espírito Santo, que Jesus me pegou lá numa base missionária lá em Caracas, na base da Jocum Caracas. E Deus me deu uma palavra assim muito contundente, muito clara, e falou para mim, César, o dia que você procurares, quando você buscar para ti
grandes coisas, certamente você vai morrer. Foi essa palavra que Deus falou. E foi tão de Deus essa palavra, irmãos. Foi tão de Deus que eu realmente entendi que foi Deus. Tive discernimento que foi o Espírito Santo de Deus que falou para mim. E é um piscar de olho de um dia para o outro. Literalmente, eu deixei tudo. Eu deixei tudo, a minha carreira. Deixei tudo, a minha profissão. Deixei o meu destino que eu tinha no mundo. Por paixão, por um Deus invisível. Por missões, por vidas, pelo Brasil, por você que está aqui no Brasil. Pero mais do que você, por obediência ao Senhor, por obediência a Deus. Então eu preferi perder tudo e não perder a vontade de Deus, não perder o fogo, não perder a minha paixão, não perder o meu propósito, não perder o meu chamado e não me perder no mundo. Porque eu ia me perder, tenho certeza, eu me conheço. Né? Então, gente, Deus vai levar a gente, Deus vai te levar a você, assim como me levou a mim. Deus vai te levar a tomar decisões importantíssimas que vão marcar e vão determinar o teu futuro ministerial, o teu propósito, aleluia, vai depender, aleluia, daqueles momentos que Deus vai te botar para decidir, para escolher, e você vai ter que decidir obedecer, você vai ter que decidir perder tudo antes que perder a vontade de Deus. Porque a paixão, irmão, se mede quando você obedece. A paixão, o meu fogo, o meu amor, a minha paixão, aleluia. A medida da minha paixão é quando custa. Quando tem um preço. A paixão dói, gente. Quando obedecer custa. Se te está custando obedecer, eu vou te falar assim. Se te está custando obedecer, se te está sendo difícil obedecer ao Senhor, se está sendo difícil para ti obedecer, se está sendo difícil para ti caminhar cheio do Espírito Santo, você está no caminho certo. Porque obedecer custa. Obedecer custa. E obedecer a Deus custa tudo. Aleluia. Quem está apaixonado por Deus, meus irmãos, não se conforma com o superficial. Né? Quem está apaixonado por Deus não é um falso. Não é superficial. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Né? O fim do fogo é que as pessoas possam ver, possam conhecer a quem? A Jesus. Não vive de migalhas espirituais, não se satisfaz com rituais vazios, não é superficial. Né? É como eu estava falando para Deus agora aqui chorando. Senhor, eu não quero pregar, não quero liberar uma palavra qualquer. Eu não quero falar uma palavra que está na Bíblia, mas que o Senhor não colocou dentro de mim. O Senhor não ministrou aqui dentro do meu peito. E o Senhor colocou para mim. César, vê o teu fogo. Na verdade, eu perguntei para Deus, Senhor, qual é o fogo que queima dentro de mim? E Ele me falou isso. Nunca deixes de falar. Nunca deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido de Deus. E eu não posso deixar de falar. Porque é para isso que eu vi. É para isso que eu fui marcado. É para isso que eu fui escolhido. É para isso que eu fui enviado. É para isso que eu fui selado. É para isso que eu estou aqui no Brasil. É por isso, é por você. É para manifestar meu fogo que Deus colocou no meu coração. Que fala do meu propósito. Então não quero fazer nada vazio. Não quero ministrar uma palavra vazia. Não quero fazer um ritual vazio. Eu sempre quero mais. Quem tem paixão, quem tem fogo, quem está apaixonado por Deus, ele sempre vai querer mais profundidade, ele sempre vai querer estar mais perto, ele quer estar escutando Deus, ele quer estar sentindo Deus, ele quer estar sentindo o abraço do Espírito Santo, ele quer estar sentindo o amor do Pai, ele quer estar sempre queimando, ele quer sentir o fogo de Deus, ele quer estar sempre mais perto e mais profundo em Deus. Com mais palavra, mais verdade, mais revelação, mais santidade.
Porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas quem está apaixonado, ele ama se separar. Ele ama buscar ao Senhor. Ele ama sentir a presença. Ele quer mais. Aleluia. Né? Aquele que está apaixonado, ele não está nadando por cima das águas. Ele busca a profundidade. Ele vai mergulhar no profundo. Ele mergulha. Quem está apaixonado, ele mergulha. Uma vez eu tive um sonho, aleluia, lá no jejum, em 2014, eu sonhei que eu estava num lugar, eu subi, descendo um rio, havia uma mochila, e debaixo do rio, alguém falava para mim, chega mais profundo, mais profundo, mais profundo. E eu creio que essa profundidade está em Deus. E eu aprendi naquele tempo, que na profundidade, na profundeza de Deus, existem correntes de Deus, que é a força do Espírito Santo. E que você muitas vezes vai querer lutar contra a força de Deus. Você muitas vezes vai querer lutar contra a força do Espírito Santo. Mas uma coisa que eu aprendi, te deixa levar. Te deixa arrastar pelas correntes, pelas águas do Espírito Santo, que você somente encontra nas profundidades com Deus. Se deixa levar por Deus. Deixa que isso te mate, para que você viva. Então mergulha mais, irmãos. Mergulha mais na presença, mergulha mais por amor, mergulha mais pelo Espírito Santo, mergulha mais por esse fogo, mergulha mais, aleluia. Seja constante, não zigue-zague, não intermitente. Seja constante. Quem é apaixonado, ele quer estar todos os dias, queimando por Jesus. Diz aqui em Romanos 12, 11, ferventes em espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, não é um cristão de temporada. Tem muita gente que busca a Deus somente por temporada. Vai chegar o fulano tal, vai chegar o pastor tal, vai chegar o profeta tal, vai chegar o fulano tal, vai chegar o missionário tal. São cristãos por temporadas. São efervescentes. Rapidinho depois, murcha. O fogo que está na nossa vida de Deus não pode apagar. Não posso deixar que esse fogo se apague. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é o que está aqui dentro de mim. É aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ele colocou dentro de mim fogo, amor e paixão por vidas, por nações, por pessoas, pelo Brasil, por países, por chegar a lugares, aleluia, onde não é possível chegar, onde outras pessoas não querem chegar. Meu coração queima por isso, meu espírito, minha alma queima por isso. Mas eu preciso estar e entender o tempo de Deus para a minha vida hoje. Como eu já falei, eu estou estudando medicina, eu vou ser médico. E eu sei que como médico, já estão as portas abertas para mim chegar a outros lugares. Que somente através da medicina eu vou chegar. Em nome de Jesus. E como missionário, como profeta, eu vou levar o reino de Deus. Eu vou levar o fogo de Deus. Eu vou levar a paixão de Deus através da minha vida, das minhas mãos, em Cristo Jesus. E com a minha boca eu continuarei declarando, eu não morrerei, senão que viverei. Contarei tudo aquilo que eu tenho visto de Deus, tudo aquilo que eu tenho ouvido de Deus. E eu não me cansarei de falar, eu não me cansarei de repetir as mesmas coisas. Assim você se canse, assim você fica enjoado. Mas eu, pessoalmente, não me cansarei de falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Jesus fez na minha vida. Em nome de Jesus. Porque a mim me compete falar, aleluia. Porque eu quero falar daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez na minha vida. Daquilo que eu tenho visto e ouvido. E me glorio em Cristo, porque eu tenho visto e ouvido. E pela graça de Deus, Ele tem me usado estas mãos, esta vida deste pecador. Glória a Deus, aleluia. A glória e a honra é para Jesus. E eu quero te despertar. Eu quero chamar a tua atenção como profeta. Jesus não quer que você apague o fogo. O Espírito Santo
Ele libera fogo na tua vida. Ele libera fogo no teu coração. Ele volta a incendiar. Em nome de Yeshua, o fogo no teu coração por vidas, por nações, por pregar a palavra. Você que é evangelista, volta, levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te em meio dos mortos. Você que tem um chamado missionário, você que tem um chamado para as nações, você que tem um chamado por vida, você que tem um chamado pastoral, desperta o fogo do dom de Deus que está em ti. Em nome de Jesus. Shalom. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim. E que Deus nos dê do seu shalom, da sua paz. Amém? Então, irmão, essa é a palavra que eu trouxe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra é só para apaixonados. Só para apaixonados. Se você não é apaixonado por Jesus, não é para ti. Mas se você já viveu paixão, já viveu apaixonado, e você está apaixonado, é para ti. E se você quer viver apaixonado, se você deseja viver apaixonado, essa palavra é para ti. Porque você carrega um fogo, você carrega um propósito, você carrega uma tocha, você carrega um ministério que, aleluia, é a paixão de Deus na tua vida. E é por isso que você vai queimar, assim como eu queimo. Eu queimo de amor, de paixão, por vidas, pela igreja. Para que a igreja se levante, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Chega de viver uma vida hipócrita. Chega de uma vida mentirosa, de um fogo estranho. Chega. Em nome de Jesus. Mas volta a queimar com o fogo de verdade. Com o fogo que realmente foi ordenado por Deus sobre a tua vida. E esse fogo você tem que viver em obediência. Vai te custar tudo, mas vale a pena. Vale a pena. Vai te custar muito. Vai doer muito. Mas vale a pena obedecer a Deus. E estar apaixonado. E estar queimando. Estar desesperado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde novamente, amém, shalom, glória a Deus, Deus te abençoe.